tarde com mais um podcast. Tá tudo na Bíblia, com a minha amiga Lu. Desde o ano passado, né, Lu? E voltamos, firmes e fortes. E com uma convidada muito especial, a Keilinha. Seja bem-vinda, Keila. Obrigada. E é realmente um prazer que você esteja aqui conosco hoje, nessa tarde. Eu tenho um caderninho, né, que eu sou a dona dos cadernos, né? E no caderninho tem alguns nomes, assim, de pessoas que Deus vai colocando no meu coração, né? E o seu nome já estava ali há algum tempinho. E com essa volta, Deus falou, é a Keila. Então, seja bem-vinda. Obrigada, meninas. Confesso que eu estou honrada de estar aqui. É um privilégio enorme poder falar um pouco do amor de Deus, né, na minha vida. E mais ainda de partilhar isso com vocês aqui, porque não é uma missão fácil estar aqui. Né? Mas... Peluzinho na barriga? Nossa! Na mão, na barriga, no pé. Mas eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, que, né, o nome de Deus seja exaltado aqui. Amém. Tudo por Ele, né? Amém. E é maravilhoso, né, Keila? Eu estava lembrando, né, de como a Rose, ela fala uma coisa muito interessante, né? O quanto que Deus vai conectando as pessoas, né? E hoje eu até lembrei isso com você, né, Keila? Da primeira vez que nós nos vimos, né? Foi num evento beneficente da Paz. E nós nos olhamos e já nos apaixonamos, né? É a conexão de alma, né? Que a gente fala. A gente não entende por quê, mas tá aqui. Né? Tá aqui, é verdade. Mas conta pra nós, Keila, como é que iniciou? Você nasceu em berço cristão? Quem é a Keila? Bom, a Keila é uma mulher frágil, mas que se achou muito forte ao longo da caminhada. E Deus tem me conduzido e me dado força para buscar essa fortaleza nele. Sou filha de Adolfo e Gracinda, meus pais são portugueses. Então, ai, vou chorar, gente. Eles são lindos. Então, vocês conhecem, preciosos né? demais. A base da minha vida, né? A base do meu caráter, né? Por eles que me introduziram nesse berço cristão que a gente está falando. Por eles, né? Que eu conheci Deus. E eu sou muito grata à minha mãe e meu pai por sempre insistirem nisso, né? Deus era uma constante na nossa vida, né? Assim como a gente tinha nossas atividades do dia a dia, Deus fazia parte disso tudo, né? Diariamente. Sou irmã da Kátia, que é a minha alma gêmea, que vocês sabem, minha gêmea de alma, que também é meu anjo, meu porto seguro, né? Minha irmã amada. Tia da Ana Sofia, que eu não podia deixar de falar, casada com o João. Depois disso tudo, meu príncipe. Depois disso tudo, sou advogada. E o resto está sendo acrescentado aí ao longo dos anos, né? Deus vai colocando uma coisa ali, uma coisa aqui, mas basicamente... E a nossa história vai sendo construída, né? E essa questão que você comentou, né, que a sua família, né, a importância do teu pai e da sua mãe, já desde você pequenininho, introduzir Deus, realmente fez uma grande diferença, assim, na sua vida? Ah, sim. Adolescente? Sim, porque o contato que eu tive com Deus foi desde sempre, né? Desde muito pequenininha, minha mãe me batizou já com 20 e poucos dias. Vocês sabem que família portuguesa é muito... Eles são rigorosos, né? Nessas coisas, tudo. E por mais que a minha família portuguesa e tivesse todo um cuidado, uma caminhada dentro da igreja, a minha mãe sempre tinha um jeito diferente de conduzir as coisas, né? Eu lembro que a gente era pequena, ia para a escola, estudei num colégio católico também, muito rigoroso, mas também tinha missa, essas coisas todas. Então, a nossa base era bem forte, né? E eu lembro que a gente ia para a escola, todos os dias a minha mãe ia fazendo oração com a gente no carro, até chegar na escola. E a gente levava os amigos, né? Os primos. E todo mundo hoje lembra disso e fala para ela, tia, você sabia que eu nunca esqueço, eu faço com os meus filhos? Eu vou indo para a escola, vou orando com os meus filhos, porque a senhora fazia isso com a gente quando a gente era pequeno. Toda noite ela ajoelhava com a gente, do lado da cama, minha e da minha irmã, e fazia oração com a gente. Escola, ia para a prova, não tenham medo, chamem o Espírito Santo. Então, assim, isso foi muito presente na nossa vida, né? E a gente sempre teve, assim, um amor muito grande por Deus, porque a gente sabia que tudo ele estava lá. Né? A gente sabia que se a gente chamasse, ele estaria, porque a minha mãe passava isso como uma verdade muito grande. Isso foi construído, né? Sim. De forma muito verdadeira. Eu sou privilegiada, minha irmã também, porque
tem momentos da vida e Deus sabe todas as coisas, né? Mas para nós começou desde sempre, desde o berço, né? Então a gente é privilegiado por ter vivido isso em todas as fases da nossa vida. Isso é muito bom. Isso é impagável. É verdade. Como é lindo, né? E realmente faz toda a diferença. Porque, assim, conversando com algumas pessoas, a gente até vê que às vezes há algum desvio, principalmente na adolescência, né? Mas ele sabe o caminho de volta, né? E o quanto a base é importante, né? Totalmente. Eu, infelizmente, não tive esse privilégio, né? Mas eu costumo dizer agora com o Isaac, meu sobrinho, ó, é tão lindo, né? Porque eu já falo, gente, tudo que eu não consegui fazer com os meus filhos, eu vou fazer com ele. E você já vê frutos, né? Por mais que as pessoas ao seu lado não se convertam ainda, mas você vê fruto todos os dias, né? A palavra de Deus, agora eu vou perguntar para a Lu, qual que é o versículo que fala que ela é mais, que ela entra mais profundo? Poderosa como uma espada de dois É gumes, isso aí. capaz de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Tá em Romanos, eu acho. Eu não lembro. É o poder da palavra de Deus, né? Sim. Dos ensinamentos, né? Porque a gente percebe como é algo poderoso de fato, porque deixa de ser uma letra. Porque uma letra é um conhecimento, uma ciência, que também é legal. Sim, mas importante. quando ela tem um poder sobrenatural, ela marca a sua vida. Marca. Né? Então, você hoje lembrar e falar aquilo fez diferença na minha vida, porque não era uma formalidade, um ritual. Era mais do que isso. Minha mãe deixava claro para nós que o Senhor se importava com a nossa rotina, com a nossa vida. E Ele se importa, de fato, né? Com a nossa prova da escola. Né? É verdade. E isso Todos é tão os detalhes, né? importante. É um monte de detalhes. Porque as pessoas às vezes acham que o Senhor se importa só com o seu futuro, o seu casamento, e mas eu vou Com coisas muito grandiosas, isso, né? Essa era a sensação que eu tinha. Mas eu tô com dor de cabeça, eu vou orar pela minha dor de cabeça. A Kátia Na verdade, ele se importa com todas as coisas. É você trazer Jesus para dentro de você. E quando você começa a viver isso, você percebe que realmente é um Deus de detalhes, né? Eu compartilhei com a Lu esse final de semana, que nós estávamos lá na conferência de mulheres, aquele livro que eu estou lendo, Do Vida com Propósito. Vida com Propósitos, né? São 40 capítulos, e um dos capítulos, lógico que eu choro em todos, né? Um capítulo por dia. E teve um específico que falava exatamente isso, né? Que muitas vezes, que era essa ideia que eu tinha antes da minha conversão, né? Que muitas vezes eu pensava, né? Que Deus estaria presente em coisas grandiosas na minha vida. Por exemplo, no meu casamento, quando eu fosse prestar um concurso público, né? Algo. Mas, na verdade, ele está presente nas suas 24 horas. E ele faz até uma comparação quando nós temos bebês, né? Que você fica ali olhando o soninho do bebê, ver se ele está respirando e fazendo carinho. E ele faz isso conosco. E ali naquele parágrafo eu chorei e falei, meu Deus! E é bem interessante que naquele dia, quando eu fui dormir, eu pensei nisso. Eu falei, Senhor, o Senhor vai me Eu tô acariciar. respirando. E é isso, É um né? pai, né? É um pai. Porque a gente acaba vendo Deus, talvez, como alguém distante, né? Isso. Alguém poderoso, mas que não está aqui. Exatamente. Mas como diz a palavra, ele é o pai. E ele está próximo. Sim. E assim como o pai afaga o filho, né? Como o pai tá lá, coloca no colo, abraça, Deus faz isso com a gente. Sim. E quanto mais a gente traz ele para perto, mais ele quer estar perto. E isso é tão lindo porque a gente vê Deus nos detalhes. Isso que você pensa, Cris, o que você falou que achava que era assim, talvez muita gente pense desse jeito. Sim. Mas a gente, quanto mais a gente vai buscando intimidade com ele, a gente vai entendendo que Deus ele é palpável, Sim. né? Sim. Ele está aqui, Sim. por exemplo, ele está aqui agora, né? Ele nesse está momento. guiando a gente. E aí a gente sente no coração a presença de Deus. Né? Às vezes você fala coisas, a gente aqui, por exemplo, depois você fala, eu falei, porque Deus vai te conduzindo de uma tal forma que você se deixa. Não é verdade? E é um Deus Pai, né? É o Abba. É aquele que realmente te afaga. Eu sinto esse amor. Nos meus momentos tão difíceis que eu passei até eu chegar assim num definitivo assim com Deus, quantas vezes eu não pedi um abraço? Sim.
sabe, naquele momento de aflição de alma, Sim. que você fala assim, Senhor, me abraça. Foram É momentos de questionamentos, Keila? Como é que foi esse processo? Porque às vezes as pessoas falam, nossa, ela nasceu num berço cristão. Não vai ter problema. Não é assim. Né? Que nem as Isso pessoas. não é vida real. Exatamente. As pessoas olham a nossa vida e acham E que é interessante que a Bíblia em nenhum momento fala disso. nunca. E também não esconde histórias reais cheias de problemas. E tá As aqui. pessoas acham Exatamente. eu tô com Deus, a minha vida vai ser, eu vou ter, vai. Não, né? Deus, ele caminha com você. Exatamente. Ele lá na frente, você tá aqui, ele já estava na frente, fez o que aconteceu. Só que ele sabe que a gente vai ter que passar, né? E a gente vai passar com ele, essa é a diferença. Então, comigo aconteceu assim, há um tempo atrás, até antes da minha sobrinha nascer, o Marco é minha sobrinha, que foi, Ela tá com quantos anos? vai fazer 14. Tá. Então, ela coroou, assim, tudo isso que eu passei, né? Foi um presente que Deus deu para mim. Eu falo para ela, olha, você é meu presentinho de Deus. Há um tempo atrás, eu tive pânico, síndrome do pânico. E é um processo muito doloroso, muito difícil, né? Uma noite eu acordei e em desespero, uma aflição dentro do coração que você não sabe identificar o que é, né? O que eu tô sentindo? É uma sensação de morte, uma coisa assim que você não sabe explicar. E eu era solteira ainda e eu chamei os meus pais, né? Chamei mãe. E meu pai vieram os dois, como que foi, né? E eu falei, mãe, tô sentindo alguma coisa, eu vou morrer. E aí minha mãe falou, liga pra Kátia. Minha anjo que tá aqui. Que é médica. A nossa doutora. E aí ela foi correndo e chegou lá. Se pudesse puxar um pouco para ela ficar aqui do nosso lado, né? Não, já tô chorando. E aí eu lembro que a Kátia veio correndo e tudo, e minha mãe, sabe como minha mãe? Eu passava álcool no pulso, põe álcool no meu nariz, é quase afogada. Mas desespero, né? De mãe tentando fazer alguma coisa, e aquela sensação não saía, a Kátia chegou, e o que você tá sentindo? Eu não sei, eu não sabia explicar. Mas era algo muito ruim. E ela me deu um abraço apertado, e ela falou assim, calma, Deus tá contigo, calma, tá tudo bem. E eu chorava muito, chorava copiosamente. E aí eu fui me acalmando, e o Kátia, o que tá acontecendo comigo? Me ajuda, o que tá acontecendo? E ela falou, calma, não sei, você tá cansada. E nessa época eu trabalhava muito, né? Eu tava prestando concurso. Sim. Então, assim, ia pra Tava São uma Paulo, rotina puxada, né? eu tava bem cansada. E aí eu comecei a perceber que as coisas não eram do meu jeito. Alguma coisa ali estava fora do controle. Sim. Mas até então, justamente, foi só um alerta. E logo depois, assim, uns 15 dias depois, a gente ia fazer uma viagem. E aí, tudo pronto para viagem, mas sabe quando entra um negócio no seu coração? Desde aquele dia fica uma preocupação, alguma coisa ali. E essa preocupação me tomou. Mas eu ia seguindo, né? Passou, foi um episódio na minha cabeça. Sim, a gente tem que fazer isso. Né? A gente, tá tudo certo. E nessa viagem que eu fiz com a minha família, já estava programada, enfim, eu passei muito mal, né? Um determinado, eu fui para o Chile, e aí no retorno do Chile, já na ida foi tenso para mim, eu sempre viajei de avião, nunca tive problema nenhum, mas aquela viagem foi especialmente ruim. E aí eu fui na ida já me sentindo ruim. E o que está acontecendo, né? Com aquele questionamento, você não quer falar para ninguém. Sim. Mas foi. E aí eu partilhava com a minha irmã, Kátia, eu tô me sentindo mal. Coisas. Não, tá tudo bem, desfoca disso, vamos conversar. Só que no retorno da viagem, eu passei mal, eu quase não consegui entrar no avião. E aí, a hora que eu entrei, me chamaram para o pessoal embarcar, e eu falei pro meu pai, vamos esperar mais um pouquinho, deixa todo mundo embarcar. Eu já sabia que tinha alguma coisa de errado. Meu pai, tudo bem, vamos esperar. Aí, daqui um pouco, todo mundo embarcando, meu pai, vamos entrar? Eu, não, pai, vamos esperar mais um pouquinho, deixa o pessoal se acomodar no avião. Aí, meu pai, tá bom. Aí, de repente, chamaram o nome da nossa família, né? E aí, meu pai falou, filha, tem que ir, é a última chamada. Aí, eu olhei pra ele e falei, eu não vou. Aí, meu pai, como assim você não vai? Né? Aí, eu falei, eu não vou conseguir, pai, tem alguma coisa dentro de mim. E aí, Nossa, minha deve ser uma família, angústia, né? eu comecei a chorar. E eu falei, minha irmã tem que voltar pra trabalhar, meu pai tem que trabalhar. Né? Sim, Todos porque me realmente era abraçaram. algo novo que estava acontecendo E na nem vida eu de sabia, vocês, nem né? eles, né? Ninguém sabia. E aí todos eles me abraçaram, eu comecei a chorar, e eles fizeram uma rodinha assim, me abraçaram, e meu pai falou, a gente tá com você. Eu falei, pai, você tem que ir embora, você tem que voltar, a Kátia também, todo mundo tem que trabalhar, eu também. Eu vou, vocês vão, eu fico. Eu falei, meu pai, jamais, minha mãe, que isso, filha? Todos juntos. Mas assim, na hora, né? Sim. Você tá tão desesperado, com vocês, eu fico resolvo, né? E aí minha irmã falou, não, a gente tá junto. Aí minha mãe, a gente tá junto sempre. E aí meu pai falou, se for o caso, a gente aluga um carro e vai embora de carro. Não tem
lembro, a gente vai passeando, e eles tentando. Eu me lembro que até chegar o avião, eu não me lembro como eu cheguei, porque eles me carregaram. Assim, meu irmão me deu um abraço de um lado, meu pai do outro, e foram conversando comigo e eu entrei. Mas ao entrar naquele avião, a gente vê os sinais de Deus, né? Eu tremia da cabeça aos pés. Uma coisa que não sabia o que era, mas que estava me fazendo muito mal. E aí eu lembro que a aeromoça veio falar comigo: o que você está sentindo? Me colocaram nos primeiros bancos. Eu falei: eu não sei, mas eu estou passando muito mal. E aí eu só pensava o seguinte: se eu ficar dentro desse avião fechada, eu vou morrer. E eu falava para a Kátia: Kátia, eu vou morrer. A sensação de morte, De morte. E aí chamaram o piloto. Aí o piloto veio e falou comigo: olha, fica assim, vai dar tudo certo. Eu sou de uma geração de pilotos, né? Meu pai é piloto, meu avô é piloto. E eu vou, olha, eu confio em mim. Você confia em mim? Aí eu falei: eu confio. Aí ele falou: você confia em Deus? Eu falei: mais do que tudo. lindo. Aí ele falou: então eu vou te dar um negocinho para você segurar. E me deu. E falou: isso aqui é alguma coisa que eu viajo sempre. Eu queria que você segurasse. Ai, que Aí precioso. ele falou: e ó, vai dar tudo certo. Aí eu falei: vai. Ele: não, você consegue ir? E aí minha irmã teve que dar uma autorização como médica, porque ele falou: se ela passa mal lá em cima, né? Ele falou: você precisa de uma autorização de um médico, senão a gente não vai conseguir viajar. E minha irmã falou: eu sou, posso. Enfim. E nós fomos. Lá em cima, acho que foram os piores momentos da São minha quantas vida. horas de voo? 4. Mas assim, Deus foi detalhista em tudo. Porque as aeromoças, eu perguntava assim pra ela: você pode me dizer quanto tempo falta de voo? Ela falava: meia hora. Olhava assim no relógio. A gente acabava de levantar voo. Hoje a gente lembra disso tudo, né? E minha irmã fala: ela falava meia hora pra você. Porque ela estava querendo te ajudar. Sim. Eu lembro disso, eu fiz uma corrida que alguém não pra mim só falta uma hora. Ela ia lembrar disso. Marca, né, José? E aí eu lembro que eu sentia ânsia o tempo todo, eu andava pelo avião e as pessoas colocavam a mão em mim. Assim, meio que solidárias. Ai, que coisa Todo mundo ia colocando a linda. mão em mim, as pessoas seguravam na minha mão e eu passava até o banheiro e voltava. E aí a irmã moça: você tá bem? Então faz um pouquinho de água, não sei o quê. E eu olhava pra minha irmã e falava: Kátia, canta alguma coisa pra mim. E ela começava a cantar um louvor. Dentro do avião. Dentro do avião. Ai, que Aí eu falava: lindo. Kátia, fala alguma coisa pra mim. Ela: vamos falar o sangue de Cristo, que é o que você gosta. E ela começava: o Senhor é teu pastor, nada de faltará, nananana. E ia proclamando salmo, ia lá do lado dela. E as pessoas começaram a fazer junto com a gente. Que coisa linda. Interessante, porque quando a minha irmã falou, quando eu olhei para trás, as pessoas estavam solidárias, elas estavam fazendo oração, todo mundo quietinho, e a gente ali para não perturbar ninguém. Ixi, o voo chegou. Quando eu saí daqui, eu falei para Deus assim: Senhor, na hora que eu sair daqui, se o Senhor me permitir sair daqui, eu quero que o Senhor faça da minha vida o que o Senhor quiser, mas me ajuda, porque era desesperador. Na hora que eu desci do avião, a primeira coisa que eu fiz, a hora que eu desci as escadinhas, foi me ajoelhar. De noite, a gente chegou em Guarulhos, eu acho que meia-noite, 1 hora da manhã, eu me ajoelhei e falei: Deus, obrigada. Obrigada porque o Senhor não desistiu de mim. E aí eu fui para casa com aquele sentimento, meu pai e minha mãe confusos, né? O que está acontecendo? E aí, A Kátia, como médica, já estava mais ou menos deduzindo que poderia ser síndrome do pânico. Naquele momento eu não tinha noção. Noção, né? Não, eu achei que alguma coisa física estava acontecendo. Entendi. Porque eu não Fisicamente podia mesmo, imaginar que depois a vida inteira voando, isso ia acontecer Sim. dentro de um voo. Imagina, a Sim. gente está acostumado, nunca aconteceu isso, imagina. E aí os sinais começaram a acontecer, né? De entrar no elevador e tudo Sim. mais. Aí. E aí começou um processo na minha vida. E aí nesse processo começou assim um encontro maior com Deus. Sim, maior. Porque você relatando essa história no avião me fez lembrar o quanto é diferente quando nós temos Deus em meio a esses problemas, né? Esses desafios. Se não fosse ele. Seria muito pior se não tivesse esse conhecimento, né? Porque a gente, Deus, ele é o suporte, né? Exatamente. Ele é a esperança que a gente tem. Então você sabe que tem alguém por você, mais forte que você, justamente. Então você sabe que como a minha mãe passava pra gente, tudo Deus pode. Sim. Tudo ele pode, não importa onde você esteja, não importa o que as pessoas falem pra você, Deus pode. Sim. E era isso que eu pensava: Deus, tu pode. Tu pode me tirar daqui, mesmo num avião, a não sei quantos metros de altura. Eu pensava: Deus, tu pode. Tu vai me levar para casa, eu sei que tu vai. Era isso que passava na minha cabeça. Sim. E eu chorava e falava, e aí você tenta lembrar dos louvores, até a gente estava falando aqui, e cantar. E aí eu lembrava de um pedaço, eu sentia uma pessoa e falava: Kátia, ela era minha, né? Meu back vocal, Kátia, canta aí, não sei o que. E ela cantava, isso em meio a lágrimas, né? Aí quando eu cheguei, começou um grande processo na minha vida. Um processo que eu nem imaginava, que já estava escrito, né, por Deus.
eu faço uma ressalva aqui que Deus não dá nada ruim para ninguém. Né? Deus não quer nada de mal pra gente, Deus só quer o bem. Mas as coisas acontecem na nossa vida até por conta nossa. Como eu disse antes, eu vinha num processo muito desenfreado, Não né? vai entender. De trabalho, isso. Então, assim, existe a permissão de Deus, eu acredito, para que a gente... Esse stop foi permissão de Deus para que Deus pudesse me encontrar e eu encontrar com Ele, de uma maneira profunda. E aí começou um processo enorme na minha vida, de eu ficar no meu quarto, assim, por horas, de joelho, né, clamando a misericórdia de Deus. E às vezes não tinha nem palavras, né, era me ajoelhar e falava, Deus, eu sei que o Senhor pode me tirar desse quarto escuro que eu tô. Eu fiquei 15 dias sem trabalhar, depois eu falei, alguma coisa está errada comigo, eu preciso procurar ajuda. E aí conversei com a minha irmã, e aí Deus já encaminhou logo um médico amigo, assim, que é o Dr. Cáter. E eu fui numa consulta, eu liguei para minha irmã, ela estava no plantão, eu falei, Kátia, eu tinha saído de uma audiência. E eu peguei meu carro e fui andar, assim, pela cidade, porque existia alguma coisa dentro de mim me sufocando. E eu lembro que eu liguei para ela e falei, Kátia, me ajuda. Eu não sei te descrever, mas eu tô sentindo uma aflição na alma. Me ajuda, me ajudar. E ela falou, eu vou ligar para um amigo meu, que tem um médico que ele faz uma medicina chinesa, é diferente. E eu não gosto de remédio, gente. Mas eu tomo, tá? Se precisar. E aí, Deus foi tão bom pra mim que todo esse processo eu não tomei remédio. Sabe? Deus foi me conduzindo de uma maneira. Eu passo muito mal, assim, tenho intolerância. Sim. Deus foi tão bom. Porque no cenário como esse já são remédios fortíssimos, Sim, né? sim. E aí eu lembro que nessa noite mesmo ela falou assim, foi depois, eram umas 4 horas da tarde, ela falou, eu vou ligar pra ele e já falo. Ótimo. Ai, obrigada, Jesus. E aí ela ligou pra ele e falou, olha, a minha irmã tá assim, assim, assim. Ele falou, manda ela vir aqui. E quando eu cheguei lá, eu me lembro que eu tava muito assustada. Eu falei, o que que eu vou falar pra ele, né? Tô sentindo tanta coisa, mas não sei descrever o que é. Eu entrei no consultório, minha irmã entrou comigo, minha mãe, Leoa, né? E aí, na hora que meu pai, foi todo mundo, que a minha família, todo mundo junto. Todos que estavam no voo estavam ali. Todos. E assim, eu agradeço a Deus por isso. E foi o meu suporte, assim. E aí eu me lembro que eu entrei no consultório, ele nunca tinha me visto, né? E eu pedi para Deus, Senhor, indica alguém da tua parte, né? Você vê como que Deus, gente, ele tá em tudo na nossa vida. E eu entrei no consultório, e aí eu falei assim, ele abriu a porta, ele falou, oi, tudo bem, Keila? Aí eu falei, tudo, doutor. Aí ele falou, entra, posso te dar um abraço primeiro? Aí ele me deu um abraço apertado e eu comecei a chorar, aí desabei, né? Aí na hora que ele me deu um abraço, Pode nem olhar pra gente, mas abraçar, né? aí ele falou assim pra mim, deixa eu te ajudar, vai dar tudo certo. Aí ele falou a mesma coisa que o piloto, você confia em mim? Aí eu, sim. E ele, você confia em Deus? Aí eu falei, mas... Aí ele falou, então vai dar tudo certo. Eu fiquei tão amiga dele que eu convidei ele no casamento. O aniversário dela só fez de 1 ano. Assim, ele faz parte da minha vida. Todos os meus amigos já fazem consulta com ele, porque ele foi um anjo que Deus mandou na minha vida. Amém, amém. E ele falou, ó, a gente vai dar certo. São Só que é um detalhes. período da sua vida que você está passando, enfim. E ele virou um grande amigo mesmo. E aí, nesse processo todo, eu um dia, né, voltei para casa e eu não consegui trabalhar nos primeiros 15 dias. Minha mãe falou, Keila, vamos ficar, vamos ver o que está acontecendo. E realmente você vai além do que você imagina, né? Você não consegue. E aí, nesse período, eu fiz uma oração, entrei no meu quarto e falei para Deus, Deus, tu sabe todas as coisas. Tu é o meu Deus. Né? Tu sabe que sem ti eu não posso nada. Mas nesse momento que eu me encontro, o Senhor é o único que pode me tirar desse momento tão difícil que eu estou passando. E eu clamo por ti. E eu quero te conhecer melhor. E aí vem no meu coração assim, se você diz que Deus é teu amigo, você tem que conhecer a história dele. E aí eu falei, meu Deus, o que está acontecendo, né? Eu pensei, não, eu tô vendo coisa, né? E aí eu falava, Você Deus, foi chamada. aonde você quer que eu vá, eu vou. O que o Senhor quiser que eu faça, eu faço. Mas me ajuda. E aí eu vi de novo. Você tem que me conhecer melhor. E aí veio na minha mente a Bíblia. Eu peguei a Bíblia. Aí eu peguei uma Bíblia. Eu me lembro como se Ai, fosse que hoje. Linda! Sentei na sala da casa da minha mãe e dos meus pais, no sofá, peguei uma Bíblia e falei, por onde eu começo? Aí eu pensei, verdade, né? Porque você não tinha esse hábito De ler a Bíblia. de ler a Bíblia, não. Não, era atuante na igreja, participava de tudo, fazia tudo. Porque E minha quantos família anos toda. já tinha nessa época? 14, não, é das contas. 14
14 anos Não, atrás. 14 anos atrás. Tá bom. Já era uma mulher, Já, feita, sim. trabalhava. Sim, já. E aí eu peguei a Bíblia e falei, vou começar do começo. Peguei uma caneta, grifar texto. Falei, aquilo que me chamar a atenção, eu vou grifar. E comecei a ler. De Todo mundo Gênesis? sabe Gênesis. Começo, Deus criou, etc e tal. E você começa a ler ali coisas que você já ouviu, mas você fala, meu Deus, que surpreendente, meu Deus, e você vai lendo. E você já teve esse impacto de De primeira? primeira, já comecei. A minha Ele Bíblia, escolhe o momento, né? Ai, é tão lindo! essa Bíblia eu tenho em casa. Ela é grifada todinha. Ela tá desse tamanho. Assim, porque eu grifei todas as palavras, tudo que eu grifava. Ai, não posso deixar isso aqui, não posso. Quando eu vi, eu grifava tudo. E fui lendo. E aquilo foi despertando em mim um desejo de ler mais, de conhecer mais. Lógico que o Antigo Testamento, quando a gente lê o Novo, né? Você falou o Novo, o Antigo é mais difícil de ler. Sim. Mas eu falava, não, eu quero ler do começo até o final. E eu fiz um propósito aquele dia com Deus. Falei, Deus, eu quero ler a Bíblia todos os dias. Que o Senhor me ajude. Todos os dias eu pegava a Bíblia. Em meio a aflições e agonias. Há dias bons, dias ruins, né? E era um processo muito difícil. Era ler a Bíblia, orar. Sim. Ler a Bíblia. Mas houve a tua fidelidade, né? No Cris. sentido do teu compromisso que você firmou com Deus. Total. E eu tinha muito medo de falhar. Que bom. Muito medo. Eu falava, eu firmei um compromisso com Deus que eu queria conhecer Sim. profundamente a palavra dele. E eu sei que Deus vai me ajudar. Eu ia lá e lia, e aí falava pra minha mãe, pro meu pai, mãe, olha isso, pai, olha que legal. Falava com a Kátia, partilhava com o João. Sim. Falava, nossa, João, olha isso, olha aquilo. E era muito bom, sabe? E aí eu fui conhecendo mais. Mas, nesse meio tempo, entre conhecer e orar, eu senti, né, que alguma coisa dentro de mim não agradava a Deus. E Deus vai te despertando. Porque Deus vai mostrando assim, a partir do momento que você lê textos da Bíblia, textos chavões que todo mundo conhece, né? Mas assim, a hora que você pega na íntegra e começa a ler, você fala, não sabia que isso que estava aqui, né? E Deus vai te esclarecendo. Então você fala, peraí, acho que aqui eu não estou fazendo certo. Ele te dá um negócio assim. Sim. É o Espírito Santo que começa a atuar verdadeiramente, né? Você começa a ser moldada. Isso. E aí você vai vendo uma coisa, você vai vendo outra, e você fala, tá tendo uma coisa que eu não estou fazendo direito. E aí eu comecei a me incomodar. Entendeu? E aí eu comecei a compartilhar com a minha irmã, Kátia, olha a Bíblia. Aí pegava a Bíblia e mostrava, olha isso aqui. Aí ela, não, mas sabe, desconversava. Eu falava, gente, isso não tá legal. Aí eu orava e falava, Deus, o que o Senhor quiser que eu faça, eu farei. Mas o Senhor tem que me mostrar a sua vontade. Não importa por quê. Porque como eu vinha de um berço cristão já, e de uma família muito atuante na igreja, então você sabe que a gente encontra barreiras, né, para uma mudança de vida, assim, uma mudança radical. Sim. Ainda mais nessa parte. Porque não eram que eram pessoas não praticantes, Não. eram praticantes. A minha família toda, não eram só os meus pais, os meus tios, meus avós, Sim, todo sim. mundo, né? Então, assim, todo mundo ia junto para a igreja, todo mundo estava junto para a igreja, eram todos os eventos da igreja, os encontros, todo mundo participava, né? E aí, de repente, começa a passar um monte de coisa na tua cabeça. E agora? Eu não vou mais. E agora? Né? Minha mãe nessa história. Sim. E, caramba, acho que a minha mãe vai entender. E aí, mas nesse meio tempo, Deus falava tão gritante no meu coração, tipo, eu te quero mais profundo, no meu profundo. E eu falava, eu também quero, Deus, sabe? E aí, Deus começou a mudar gradativamente em mim. Pra mim, não foi uma mudança assim, não. Mesmo porque eu conflitava com toda a minha crença, né? sim. Então eu conflitava com as coisas que eu já tinha, que eu já aprendi, enfim, e com as coisas que eu estava aprendendo. Mas eu sabia que Deus ia me instruir. Então o tempo foi passando e eu clamava e, gente, era joelho no chão mesmo. Sim. Uma vez eu fui no médico nesse período porque eu sentia muita dor no joelho. E aí eu fui no ortopedista e falei, doutor, eu tô com muita dor no joelho, eu não sei se eu fiz alguma coisa, né? Eu não sei se é hereditário isso aqui. Aí ele fez uns exames, tudo. Ele falou, você tá com tendinite no joelho. Tendinite no joelho? Aí eu falei, nossa, se tendinite tivesse aqui... Aí ele falou, não. Aí ele falou, só tem uma explicação. Você fica muito ajoelhada? Meio tirando sal de mim. Eu falei, fico. Mas sério? Eu falei, sério. Ele falou, então você tem que deixar um pouquinho, porque... Mas eu ajoelhava, eu passava tardes, né, Kátia? Joelho, sozinha. E muitas vezes as palavras não saem, mas Deus meu... E você vê como nada é por um acaso, né? Nada. Esse processo que você passou é porque ele queria que você verdadeiramente o conhecesse. Sim.
E aí o tempo foi passando, e isso tudo foi evoluindo e foi crescendo dentro de mim. E aí, um determinado período, eu falava com Deus e Deus mostrava para mim. Eu já não sentia a mesma alegria que eu sentia antes em algumas coisas, né? Parece que Deus vai te mostrando, ó, isso aqui já não te pertence mais, isso aqui já não mais. Não nas coisas, mas nas práticas que eu fazia, Sim. né? E Deus mostrava para mim que, tipo, não é isso. Eu ia lá que existia um único caminho, né? Que era Deus. E ele falava pra mim, Kátia, tu tá vendo aqui? Existe um caminho só. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Kátia, ele falava pra ela, porque aí eu tinha que extravasar, né? E a Kátia nesse processo com você? A Kátia ouvia, ela falava realmente, mas a ficha dela não caía. Sim, Porque sim. ela falava assim, não, onde a gente tá ótimo. O que a gente tá fazendo tá perfeito. E Entendi. eu falava, não, irmã, porque tudo assim, onde eu vou, ela vai. Onde Não, eu costumo falar, você faz amizade com uma, você ganha outra de brinde. E da mesma forma, com muita intensidade. Isso mesmo. E aí eu falava, eu partilhava com ela, como a gente tem muita intimidade, e eu falava, Kátia, eu tô vendo aqui, eu tô lendo, está pulsando no meu coração, tá gritando. E ela falava, Keila, tá tudo certo? Não tá certo. A gente precisa tomar uma decisão, olha isso. E ela falava, irmã, não mexe nessas coisas, tá tudo certo, né, Kátia? E as coisas foram ficando mais fortes dentro de mim. Até que eu falava pra Deus, Deus, eu faço o que for da tua vontade. Era sempre isso. O que o Senhor quiser que eu faça, eu faço. Sim. Independente da minha família. Sim. Porque até então... É porque aí a gente começa a perceber que a gente só tem que agradar a um, né? Verdadeiramente. E assim, é muito difícil. Né, gente? Mas esse processo é difícil. É muito difícil Eu que porque digo. você pensa o seguinte, ah, beleza, você até sabe que acontece isso, acontece aquilo, mas você fala, e aí, como é que eu vou chegar em casa agora? E fala. Como é que eu vou falar pra todo Como mundo que, né, olha, pra mim tá diferente, pra mim eu já não sinto, se Deus tá me mostrando e tudo mais. E aí o processo foi evoluindo e aquilo foi crescendo dentro de mim, eu fui conhecendo mais a Bíblia, e quanto mais eu lia, mais Deus falava pra mim. Eu quero mudanças. E eu sentia no meu coração, eu falava, Kátia, eu preciso mudar. Kátia, isso, no processo do pânico, e essa busca incessante por Deus, e virou alguma coisa assim, que eu achava até que eu era chata. Porque com todo mundo que eu tava, eu queria falar. Gente, nossa, eu li na Bíblia. Nossa, gente, olha, a palavra de Deus diz. Você quer Não, contar gente, a novidade Deus- para todo mundo. Gente, Deus, assim, você quer Mas casar era com todo mundo? tudo, era comprar o sorvete, o cara tá vendo o sorvete, ela falava de Deus. Porque Ela é tão comprava- verdadeiro Transborda, isso né? que você Sim. precisa contar. Pra você não falar, você fala assim, tá bom, não vou falar nada, então. É. Vai, Não sai nada, Mas então. é porque não dava, o negócio era tão maior dentro de você, é uma coisa que pulsa. Que eu encontrei com a Lu várias vezes, eu falava, Lu, tem umas coisas pra te falar. Vocês se conheceram nessa época? Não, eu via a Kátia aqui lá no COC, as atividades da escola, porque a Ana Sofia é da As sala da filhas Jéssica. estudam, né? É, E aí, aí a gente se via, assim, de ver mesmo. E aí, em um determinado momento, eu vi aquilo na igreja. isso. Aí eu fiquei, nossa, Porque aí você foi bonito. fazer uma visita na igreja da Lu. Foi. Como é que foi? Aí, Você então, foi aí- sozinha. Fui sozinha. Ah, sozinha. Mas recebeu algum convite de alguém ou você sentiu no seu coração? Então, a Lu, a outra Lu, lembra que trabalhou na igreja, a Lucília? A Lucília. É, eu conheci Eu a não conheço, Lucília. né? Não, Ela não ela estava mudou de morando aqui. cidade. Nesse processo todo que foi começando dentro de mim, e meu marido é cristão também, de uma denominação diferente da minha, né, na época, mas ele sempre me respeitou muito, e eu conversava muito com ele também, ele falava assim, Ju, senta aqui, eu tenho um monte de pergunta pra te fazer. Eu pegava a minha Bíblia e falava, isso, o que dizer isso? E ele te auxiliava, E né? ele falava, calma, ele dava risada, porque ele achava interessante, porque eu vinha assim, mas por que isso, por que aquilo, por que aquilo? E ele falava, peraí, vamos sentar, vamos conversar, e ia falando, né? E eu queria perguntar, e eu queria partilhar muito com a minha irmã, falar, mas a minha irmã não dava muita abertura. Porque ela falava, não, a gente é tão atuante, fazia tanta coisa. Ela falava, Eu fiquei brava com ela. ela ficou brava comigo. E aí, ótimo, mas Deus falava tão... E aí eu falava pra Deus, Deus, eu tô errada. Tá todo mundo certo, a minha família tá toda certa, eu tô errada. Fala pra mim. E aí Deus falava no meu coração que eu tava no caminho certo. E eu falava, se eu tô no caminho certo, o Senhor vai me conduzir. Aonde o Senhor quer que eu vá, eu vou. Aonde o Senhor quiser me colocar, eu vou. Independente de qualquer coisa, eu queria ter uma intimidade com Deus, era o que eu pedia. Eu quero mergulhar, eu quero ser profunda. E Deus falava para mim que Ele ia me levar no profundo, que eu ia ter experiências sobrenaturais com Ele. Porque eu lia lá que no final a gente teve experiências maiores, muito maiores com o Espírito Santo. E eu falava, se está escrito na Bíblia, eu creio. É verdade. Na verdade, é isso que eu quero viver. Eu não quero viver o raso, eu quero viver o profundo, eu quero sobrenatural na minha vida. Eu cansei de falar isso pra Lu, né? Eu quero algo novo.
sabe? Eu quero viver algo novo, sabe? Eu quero viver o A sobrenatural. Lu me passou essa Sim. música É hoje. isso, é algo novo. E aí eu pedia para Deus, mas eu sabia que eu estava sozinha nessa jornada. E aí Deus foi tirando de mim porque eu tinha muito medo de desagradar os meus pais, muito medo deles se entristecerem Sim. comigo, porque Ainda mais por conta dessa toda essa união, né? Muito amor envolvido, respeito, né? muito. Então assim, a minha família era muito junta, é muito junta, vocês sabem, Sim. muito unida. E aí como que eu ia falar? Como que eu ia deixar de ir com a minha mãe na igreja? Como que eu ia... Justamente. Só que isso foi diminuindo. E foi crescendo esse desejo de eu tomar uma decisão. Sim. A decisão mais importante da minha vida. Difícil? Não difícil porque eu tinha certeza, mas difícil porque eu sabia que a minha família ia sofrer. Sim. E aí foi passando o tempo e eu tentava partilhar isso com a Kátia ficou brava comigo. Até que um dia eu estava indo para casa da minha mãe, isso depois de muito orar, de muito buscar, de muito ler. Eu já tinha lido a Bíblia umas 2 vezes. Nossa. E aí eu falava muitas coisas, eu cansei de perguntar pra Lucília, que eu tava dizendo, né? Um dia eu falei assim, Lu, sabe, eu tô vivendo uma A experiência. Cecília assim. trabalhava com eles na padaria. Entendi. E aí ela já não tava mais, ela trabalhava na igreja depois. E eu falei assim, Lu, lembra uma vez que você falou e etc e tal, e eu queria conhecer, queria que você falasse alguma coisa mais de mim. Ela falou, vai me chamar. Vai conhecer. E eu falei, eu quero conhecer algo novo, eu quero conhecer algumas coisas. E eu fui. E lá, nossa, eu saí de lá assim, preenchida. Né? E eu saí e falei, meu Deus, eu tô vivendo muito profundo. E aí eu comecei a buscar mais em Deus. E aí eu falava, Deus, é esse sobrenatural que eu quero. É isso que eu quero pra minha vida. E orando, e orando. E sempre falava, Deus, se não for da tua vontade, não deixa eu tomar nenhuma decisão. Mas se for, eu tomo, mesmo contra tudo que eu tenho que enfrentar. E aí aconteceu um dia, eu tava indo pra casa da minha mãe, e isso no meio do processo de pânico. E eu já estava melhorando, enfim, estava lá já entendendo o que estava acontecendo com o meu corpo, o que aconteceu comigo. E aí eu lembro que eu estava indo para casa da minha mãe com a minha irmã e com meu cunhado a pé, na praia. E aí minha irmã encontrou uma amiga dela de trabalho. E a gente começou a conversar na praia. E aquele dia alguma coisa estava diferente em mim. E aí eu falo, Kátia, vamos. E ela, peraí, deixa eu conversar com ela aqui. Ela perguntando as coisas, conversando com a minha irmã. Eu falei, então eu tô indo. Quando eu entrei na rua da minha mãe, eu senti que aquele dia eu tinha que me batizar. Depois de muito tempo, né, nesse processo, que eu falava, eu não preciso, eu vou, mas eu não tenho coragem, eu não vou. E aí eu falei, eu preciso me batizar. E aquele dia, e assim, como que eu ia falar isso, né? Eu nunca tive coragem de falar antes. Naquele dia eu falei, eu tava indo almoçar na casa deles no final de semana, falei, hoje eu vou falar pra eles. E aí, Deus me ajuda. Cheguei, entrei, falei, pai, mãe, tudo bem? Minha mãe, ai, filha, eu com a minha irmã. Falei, eu preciso falar uma coisa pra vocês. E minha mãe olhou, o quê? E meu pai, né, já preocupado, tipo, fazendo alguma coisa. Sim. E aí, nem a Kátia sabia, falei, eu vou me batizar. Hoje eu tomei uma decisão em Deus, que eu preciso me batizar, eu preciso fazer aquilo que o Senhor requer de mim. Sabe, Jesus deixou o batismo como exemplo. E uma decisão pessoal, né? Eu tenho que estar capaz, tenho que entender essa decisão. E hoje eu tenho consciência disso. Aí minha mãe falou, mas você é batizada? Eu falei, sim, mãe, mas hoje, o batismo que eu quero fazer, hoje, que Deus requer de mim, é aquele que eu tenho que aceitar Jesus como meu único Senhor e Salvador, confessar os meus pecados, e aí sim, nascer de novo. Minha mãe entendeu? Como assim? O que você está falando? Não tem nada a ver. Meu Deus, né? Eu falei, mãe, eu tenho certeza. Eu queria que vocês me apoiassem. E a Kátia? A senhora? Como eu Quieta, assim. não falou nada. Meu Deus, o que Vamos tá ver o que vai acontecendo dar. com a minha irmã? Vamos ver o que vai dar. Até onde ela vai? E aí eu falei, eu gostaria muito. O João também não sabia. E o João, em momento algum, me influenciou. Vai, faz, nada. Ele falava que eu orava para Deus te despertar. Ai, né? que lindo, Porque é né? uma O poder da decisão oração, da né? pessoa, Ele né? fala. E é muito individual isso, é individual. Ele falava pra mim, por que eu nunca falei pra você, vai, faz? Não, porque eu sabia que o tempo de Deus era o tempo certo para ele amadurecer o seu coração. Deus ia te ensinar. Ele falou, por mais que eu falasse, porque a gente algumas vezes chegou a falar algumas coisas, logo eu defendia o meu lado e ele dele. Sim. Mas ele falava, eu tinha certeza que Deus ia despertar isso em você, porque você pediu um sobrenatural profundo. E o Deus ia te despertar. convencimento, nenhum homem te convence, né? Nenhuma letra, o que te convence é o Espírito. Não, gente, isso é tão certo. É muito o Espírito certo. Santo que convence a gente, porque você não vê mais nada.
você vê só aquilo, você fala, eu tenho certeza. E é uma convicção muito verdadeira. Que realmente tudo ficou para trás. Tudo. Você já não se preocupa tanto, sabe? Assim, não tem mais aquela preocupação que eu vou desagradar. É tanta certeza do que você quer É fazer. uma convicção que eu nunca tive também. E tudo mais desce um degrauzinho, um quesito assim, de importância. Continua sendo muito importante. Mas a voz de Deus fica aqui. É isso aí. Muito acima. Acima. Até em relação às coisas A muito tudo, importantes da aos nossa meus vida. sentimentos, as minhas decisões, as minhas As pessoas que nós mais amamos. aquilo que eu quero fazer. Porque né? você começa a colocar ele em primeiro lugar. E começa a vir aquelas coisas, né? Eu quero que ele conduza, eu quero que ele faça, eu quero que ele apareça, não, eu quero que ele é por ele, é É uma pra vida de ele. entrega. Porque você já experimentou. Então você fala, eu Você quero quer cada sentir vez isso. mais. E você fala, eu quero sentir de novo. Eu quero sentir de novo, eu quero sentir essa comunhão, essa intimidade que ninguém dá. Só o Espírito Santo de Deus. Sabe? Ninguém pode te dar aquilo que você sente quando você tem uma intimidade com Deus. Ninguém. É um negócio que só quem sente. Não tem explicação. A Não gente tem não explicação, consegue não colocar consegue. em palavras. Tem um louvor, né? Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. É isso mesmo. E onde estiver, clamará Ah, pela glória. É justamente isso. E aí, nesse dia, eu falei, lógico, que eu não tive a aceitação de ninguém, nem da minha irmã. Ela falou assim, mas como que Eu você tá imagino a cara falando? dos três nesse momento. Porque eu tô, inclusive o João ficou surpreso também, né? Eu não tô entendendo. Eu falei, minha mãe, mas onde vai ser? Como vai ser? O que vai ser? Eu falei, mãe, o que eu sei é que eu vou batizar ele hoje. Aí minha mãe, como assim? Você falou, você acordou e pensou nisso, sabe assim? Não dá pra entender. E realmente foi o que aconteceu. Você se batizou no dia? No dia. Eu falei, ou é aqui, ou é em São Paulo, ou onde for, eu vou, porque eu senti no meu coração que é hoje. Depois de muito tempo, nesse ensaio, eu tenho que ir, mas eu vou desagradar. Eu, sabe assim? Sim. Aquele dia Deus Sei falou, bem o que é é isso. hoje. Hoje é o dia, sabe? E naquele dia eu falei, eis-me aqui, Senhor, eu fui. Pra eu chegar lá, pra me batizar, Muitas coisas devem ter acontecido, pra né? eu chegar no lugar, pra eu sair do carro, porque eu tava no processo. Sim. E assim, em momento algum eu pensei, vou me batizar pra eu melhorar. Me batizar porque eu quero viver esse sobrenatural que eu tenho sentido em cada oração, que eu tenho sentido em cada entrega, que eu tenho sentido quando eu leio a Bíblia, Deus me mostra algumas coisas e eu falo, Deus, como que eu nunca vi isso, como que eu nunca li isso, sabe? Assim, Verdade. é um amor, é um amigo tão íntimo, e tão bom, Sim. tão maravilhoso, que você fala, eu quero ir pra mim todos os dias, todas as horas, o tempo todo. Sim. E aí eu fui. Aí eu perguntei na minha casa, todo mundo, né? Ficou todo mundo alvoroçado. E aí eu perguntei, alguém vai comigo? Eu gostaria muito que vocês fossem comigo. Minha mãe falou, não vou. Filho, você vai, mas, né? Eu não me oponho, meu pai disse. Aí eu falei pra Kátia, ela falou, eu vou. Não vou te deixar sozinha. A alegria e da tristeza. E ela foi. Só que o caminho todinho ela falava pra mim, Tem certeza? por que você vai? Tem certeza? Tem certeza que você quer ir? Tem certeza que é isso que você quer? Olha, mas qual é a tua dúvida? Fala pra mim. Eu falei, Kátia, se você tivesse experimentado o que eu experimentei, você ia comigo agora. Mas eu já experimento. Ela falou, não é igual. Não é igual. Kátia, é só Deus na nossa vida. Eu falei, Deus, ele é o caminho, Kátia, não tem outro. Eu falava pra ela, né, Kátia, um caminho. E ela falava, eu entendo, meio que assim, né? Mas, irmã, Keila, você não precisa disso. Eu preciso disso. Daqui pra frente eu vou ser outra pessoa, eu sei. Fui, me batizei, voltei. Eu me lembro que E em qual igreja que você se batizou? na congregação. Tá. E aí eu fui. E no dia tinha batismo. Não tinha batismo? Não tinha. Não tinha. Então são várias, né? Sim. E aí eu perguntei pro João, onde Qual é eu que vou? vai ter? Justamente, João, eu não sei. Eu vou tentar perguntar. E ele perguntou e tinha. E uma em São Vicente. Eu fui. E aí tinha que ser naquele dia. Naquele dia. E A assim, viagem eu não... até São Vicente foi a viagem das dúvidas. Tem certeza? Olha lá, dá tempo de voltar. Você é O aquele trânsito, vai pra as lá. três. Tem certeza? Olha, tá no trânsito, você não vai conseguir, não sei o quê. Eu lembro que quando eu sentei do lado dela, encostei a cabeça assim e fiquei o tempo todo de assim, encostada nela. E na hora que, olha, agora vai começar o batismo, etc. E eu falei, eu vou. Aí a Kátia olhou pra mim, certeza que você vai? Kátia, toda certeza, eu não vou. Aí eu levantei, eu não conseguia ir. Não Meu consegui. Deus. Aí ela falou assim, eu te levo. Aí eu falei, não, irmão, eu vou sozinha. Porque eu tenho consciência de que eu tô tomando a decisão sozinha. Essa decisão é minha. E eu fui. Era assim, acho que não era nem um minuto, né, daqui até ali. Pra mim parecia interminável o caminho até chegar lá pra trocar roupa, enfim.
Mas eu fui. Cheguei lá, eu entrei chorando já. Que lindo. Né? E eu desci chorando. Ah, isso me faz lembrar uma A hora memória. que eu desci chorando, eu tinha tanta certeza de que Deus, ele queria esse passo para que ele me levasse para águas mais profundas, que eu fui com uma alegria. E, assim, tudo ficou secundário. Aquele momento foi especial. E aí, a hora que eu me bati, que eu levantei, assim, eu falei, pronto. Eu senti, hoje eu sou uma queima, não. E aí, eu saí de lá, aí cheguei perto dela, ela olhou para mim, fez assim, meio que, mudou o quê, né? Aí ela me deu um abraço, enfim. E aí eu fui pra casa, tudo. E aí minha mãe ligou pra ela, perguntando se eu tinha me batizado mesmo. No dia seguinte, lógico, eu acordei e aí veio a primeira coisa na minha cabeça. Eu me batizei. Eu sou uma criatura nova, na verdade. Eu sou nova de novo, sabe? Eu sou uma mulher nova. Eu morri para tudo aquilo e nasci de novo. E era um misto de sentimentos, muito sabe? gostoso. Era assim, e agora o que eu faço? É. E aí você fica assim, eu não posso fazer nada de errado. É isso aí. Eu tô nova, eu tô limpinha, né? Eu não posso fazer nada de errado. eu tenho que Ai, fazer se a gente sucesso. tivesse esse controle, né? Nossa! E aí você vai entendendo, né? Que Deus ele é fiel para te justificar em Sim. tudo, que ele é Pai, capaz, você. justamente. Né? Então você vai vendo que você vai caminhando, e aí um dia após o outro, Deus vai te instruindo, e quando você acha que erra ali, Deus te dá amor e fala, peraí, vem cá, você pede perdão, se arrepende, e Deus te faz nova de novo. E assim vai, São recomeços. porque na hora você fala, pronto, agora daqui pra frente eu não posso errar nunca mais. E esse é o sentimento que a gente tem que ter, né? Sim. Nós somos humanos e falhos, né? Pecamos, mas não nos mantemos no pecado. Não, Porque nós já somos constrangidas, né? sim. E aí Deus foi falando grandemente. E eu fui passando isso pra minha irmã, no começo ela não queria ouvir. Lógico que eu enfrentei uma batalha enorme, Sim. né? Na minha casa, minha mãe nos conformou muito. Né? Ela falava, filha, eu não entendi porque você fez isso. E lendo a Bíblia, né? Lendo a Bíblia, lá. E aí eu lia e via lá que Deus me ama, acima de tudo, Deus me escolheu. Sabe, Deus me amou São primeiro. descobertas tão Aí maravilhosas, você fala, né? Deus me amou primeiro. Sabe assim? Gente, Deus me amou do jeito que eu sou. Deus me ama do jeito que eu sou. Como não amar esse Deus? Sabe? Deus me escolheu. Eu, tão perfeita, imperfeita, né? Não Sim. perfeita, imperfeita. E Deus me escolheu. Sim. Cheia de erros. E Deus falou, é você. Eu vou escrever teu nome no livro da vida. Ô Deus, eu vou escrever teu nome no livro da vida. Eu tenho certeza que o meu nome está escrito. E eu batalho todos os dias para que o meu nome esteja escrito no livro da Amém. vida. Amém. Sabe assim, Mas que eu Bíblia tenho diz que direito. uma vez escrito, jamais. Nunca mais. Apagado, né? Nunca mais. Não E aí, depende É de tão você, fiel, não. né? Você acha? O Fiel. nome tá lá. Já foi escrito. Foi. E aí você pensa assim, todos os dias você batalha, sabe, para não desonrar, para não desagradar, para não entristecer a Deus. Você faz coisas, às vezes você fala assim, não, ninguém pode ver, mas Deus sabe. Né? Não quero pensar isso, eu não quero fazer aquilo, eu não quero agir dessa maneira. A minha oração diária é, Deus, todo dia me ajuda a ser melhor hoje do que eu fui ontem. Sabe? E a ser amanhã melhor do que eu estou sendo hoje. Para que eu possa te desagradar menos todo dia. Sabe? Deus vem fazendo essa constante. Só desse tamanho, assim, ó. A menor de todas, pequena. Mas eu sinto um amor tão É grande. tão grandioso, né? E me sinto tão amada. Amada. Amada é um amor que transforma. É Você algo está que preenche todos os vazios, né? tudo. Tudo. Uma vez eu ouvi de uma amiga, ela fala assim, você tem dentro do coração um campo, um espaço. Só Deus pode preencher isso. Enquanto você não acha, né, não busca, essa busca que todo ser humano Sim. faz, enquanto você não entende que é só ele que pode preencher, você tenta preencher com outras coisas. E vai colocando. Vai buscando. Aí Aí tira você aquilo e coloca, coloca não outra encaixa. coisa. Não encaixa naquele coraçãozinho dentro do coração. É verdade. A hora que você compreende que esse coraçãozinho dentro do seu coração só é preenchido pelo amor de Deus, a hora que encaixou, E aí vem a convicção que nós falamos. A convicção da verdade. Você se sente satisfeita, plena. E é uma sensação mesmo. Eu encontrei. É isso. Era isso, não preciso de mais nada. É isso. Cris, aí vem isso E que a gente é fala, forte demais. que a verdade liberta. E aí você quer contar para todo mundo. Porque a verdade te liberta. A partir do momento que você fala, não é assim. Olha, tem coisas aí que são diferentes. Olha, não faz desse jeito. É a verdade E que aí vai você te precisa libertar. conhecer essa verdade para que haja libertação. É só através do conhecimento, dessa busca, é que você entende
que você vai ser livre. Sim, Livre por para isso a adorar a Deus. importância da leitura bíblica, né? Dessa busca. Dessa busca. Desse relacionamento, né? E essa verdade que eu ficava, que tal de essa verdade te liberta? Que verdade é essa que liberta? Eu fazia esse questionamento, Deus, Qual por é que essa todo mundo verdade? fala, que verdade é essa? Qual é essa verdade? Por que a verdade te liberta? Sim. E aí você De entende. liberta do quê, né? Pois é, livre. Do que eu tenho que ser livre? Por que eu tenho que ser livre? Porque eu tenho que ser livre para adorar. Eu tenho que ser livre para buscar. Eu tenho que ser livre para ter um único Senhor na minha vida. Um único Salvador. Aquele Sim. que verteu sangue Livre por de mim na você cruz. mesma. Porque a gente se prende a nós mesmos. Isso. E quando Muitas vezes. Muitas totalmente, né? A gente fica preso nessas Fica amarras. preso. E aí, quando você começa a ler a história da salvação, eu me lembro da Cris, quando ela falou pra gente depois, nossa, quando eu vi que ele morreu por mim na cruz, como eu chorei, né? E é quando você Tem que trabalhar no outro dia, gente. quando a gente percebe que existe um Deus, e assim, você conhece essa história? Muito. Quem não conhece, né? Mas você lê ali e você tá aprofundada, É e o Espírito Santo vai colocando no teu coração que isso. existe um Deus que se fez homem, que desceu para viver tudo o que a gente vive hoje, Sentir para todas as dores. experimentar as nossas dores, Nossa. morrer por nós na cruz para que a gente tivesse direito a uma vida eterna. Nossa. Você quer outra pessoa na sua vida? Você quer outro Deus na sua vida? Não. Você fala, por que eu estou buscando outras coisas? Eu posso seguir a esse Deus que morreu na cruz por mim, o único que verteu sangue por mim na cruz. E a Sabe, gente muito acaba vendo que é tão simples. simples, né? Muito simples. Mas é a verdade, Lu. É essa verdade que liberta. A verdade, sim. Enquanto a gente não tem conhecimento dessa verdade, a gente se Você fica perde. presa a outras É coisas. isso mesmo. Sabe? E aí eu me lembro uma vez que, conversando com um amigo, e eu falava assim pra ele, eu tô cheia de questionamentos, cheia de dúvida, com todo mundo. Eu falava, vamos conversar? Tô cheia de questionamentos, era chata. Imagina ele encontrou naquela. É. Se a gente tivesse o mesmo momento de E eu ia conversação, entendidas iam fugir da gente, né? Ai, meu Deus, lá vem as duas, meu Deus. Mas E aí- aí, tempo precioso aquele que eu te dei, né? Muito bom. E aí eu lembro que eu perguntei pra ele, eu falei assim, por que eu sinto que alguma transformação em mim tá sendo dolorida? Né? Porque não é fácil você deixar tudo de lado Não é e fácil. seguir um outro caminho. É uma- fácil. são Sempre renúncias. não vai ter fácil. São escolhas. São escolhas. E aí eu escolhi um outro caminho. Eu escolhi seguir aquele caminho que me leva à vida eterna. Sim. E é só aquele caminho. Só existe um caminho. E eu li isso lá. Só existe um caminho que te leva a Deus. É Jesus. Só existe um caminho. E aí eu falava, que caminho é esse? E aí eu quero seguir. E aí eu lembro que eu conversando com uma pessoa, eu falava, por que dói? Né? Por que esse processo é doloroso? De você deixar de lado algumas coisas que uma vida inteira fizeram parte da sua Sim. vida. Né? Todas aquelas coisas que você praticava, aquelas coisas que você vivia. Aí ele falou assim, sabe por quê? Que hoje Deus, ele tá tirando as suas muletas. Você andava de muletas, você precisava disso, daquilo. Hoje Deus, outro, às vezes, né? hoje Deus, ele tira as suas muletas a partir do momento que você decidiu por ele, se batizar, Deus tirou as tuas muletas e te falou, vem, E é uma liberdade. você não precisa dessas muletas Você mais. fica livre. Vem que eu te ajudo. Eu vou É. te levar pela mão. É como se Deus tivesse feito assim, vem, caminha. Caminha que eu tô aqui, ó. E aí você tira aquelas muletas e aí você fala, eu posso ir naquela direção, não preciso mais É disso. verdade. Ele vai me direcionar. E aí lá na frente tu olha ele. E não é, gente, no sentido figurado. Deus, não. Sabe como eu falei que Deus é palpável? Ele tá lá na frente. Tá. Você vê, sabe? Você fala, Deus tá lá. É. Com toda a convicção do mundo, Deus tá aqui. Tá aqui. Deus me ouve. Eu tava falando pra vocês de Ilhabela, que nas Sim. pequenas coisas a gente ora. São E Deus detalhes. E aí depois isso começou a acontecer com a minha irmã. Né? Esse processo todo. E ela Porque começou aí a ter, você ficou contando todas essas novidades, todos pra sempre, né? lógico que se Já chama começou a pregar pra família toda. uma resistência. Sim. Né? E aí começou a pandemia. Sim. E na pandemia, lógico, a gente ficava mais junto ainda, mais recluso, né? E aí eu comecei a falar, Kátia, vem aqui comigo. E ela se permitiu. Tá bom, vai, olha aqui, irmã, como tu não enxerga que existe um só Deus, um só Senhor, sabe? Um só caminho, uma só libertação, uma só vida. E fala pra ela. E ela olhava e falava, sim, mas o que muda? Mas ficava. E Sim. depois ela me falou. E aí eu falava, Kátia, lê você. E eu mandava pra ela um versículo no WhatsApp. Olha, lê isso aqui, lê também. Ela não respondia. Kátia, eu tô vendo isso aqui, lê também. E ela, né? E aí um dia, na pandemia, eu falei pra ela, ó, vamos ler aqui algumas coisas, vamos estudar um pouco a palavra, vamos. E ela, tá, vamos. Aí meio que assim, não tem nada pra fazer,
Então vamos fazer, né? Sim. E aí eu comecei a falar, Kátia, olha isso, Kátia, olha aquilo, Kátia, olha não sei o que. Não é apaixonante? Kátia, olha, a gente nunca viu isso. A gente nunca viveu tão profundo assim. Você não quer ter experiências com o Espírito Santo? Eu quero. Você não quer ouvir Deus falar no teu coração? Eu quero. Eu falava pra ela. E ela, não sei, não sei o que, né? E ela ficava meio assim, vocês sabem, né? Não sei, não sei se eu quero ouvir, não sei o que. Eu, como não, irmão? Não quero Eu ninguém tive essa falar. sensação. Eu lembro. Deus, se você não me chamar por voz humana, vai tudo variar. Mas Deus é esse que te chama por voz humana, que usa uma pessoa, sabe, que te dá sinais o tempo inteiro. Tu não quer viver isso? Ele usa o que ele quiser, né? E ela começou a se permitir. Quando quiser, o que ele quiser. E quando você passa a viver essa vida, você percebe isso todos os dias. Não tem restrição, não tem limites. Fala que E a gente mergulhou na pandemia. Sim. A gente E passava aí- as madrugadas. E a gente começou a ler a Bíblia. Então, assim, eu falava pra ler isso, isso, aquilo, enfim. O tempo foi passando, ela foi entendendo e foi, na verdade, foi permitindo que Deus trabalhasse no coração dela. E aí, um belo dia, ela falou pra mim, irmã, é isso que a gente assistiu culto online, né? Sim. E aí, um belo dia, ela falou, irmã, eu acho que eu quero me batizar. Eu entendi Glória a Deus. o que Deus... No dia que ela falou, eu chorava tanto. Eu pensei, eu não tô acreditando. Ela falou, hoje eu entendi o que você falou e eu quero também. E daí pra frente, meu pai, minha mãe começaram a assistir o culto com a gente, né? Porque estávamos juntos. Sim. E Deus foi trabalhando no coração deles. E aí toda a minha família se batizou no mesmo dia. Ah, E foi assim, um processo que você fala, Deus, ele é um Deus de promessas. e ele é Deus é um fiel. Deus de milagres. Ele é fiel demais. Deus é um Deus fiel. Deus é um Deus de amor. Deus, ele não faz forceps, como diz uma amiga minha. Deus trabalha no amor. Né? Ele não quer o teu coração a força. Sim. Ele quer o teu coração com amor. Né? Ele espera o tempo. Ele vai trabalhando aos poucos. Sim. Ele vai enviando o Espírito Santo para te despertar. E aí Deus faz o que na minha família era impossível. Era Deus impossível. tirar ele do lugar, sabe? E mostrar a É verdade. um Deus de transformação, de mudança. Deus de transformação. E olha só, eu não sabia. Eu sabia que a gente ia ter um podcast hoje, mas não sabia o que você ia falar. E aí, na minha leitura bíblica de hoje, da sequência, né, que eu tenho lido Atos, ele fala quando Pedro e Tiago, Paulo e Silas estavam pregando o evangelho e foram presos. E aí açoitaram eles e jogaram eles na prisão. Aí, além de jogar na prisão, amarrou o pé num tronco de árvore. Eles Coisa estão bem voando, né? feita, bem feita, exatamente. E aí a Bíblia diz em Atos 16 que, além disso, depois de tudo isso, Paulo e Silas cantavam louvores e oravam na prisão. No momento de tentador. Que fé, né? De dor mesmo, Física. e até emocional. Emocional. Essa Alma, né? né? Eles cantavam e oravam. E a Bíblia diz que, de repente, houve um terremoto e aquela prisão se abriu, né? Sim. E, de repente, também o carcereiro, quando acorda, vê as celas abertas, pega uma arma para se matar. Sim. Porque ele pensa, todo mundo fugiu, Vai vou sobrar pra mim, né? Vai sobrar pra morto. mim. Sim. E aí, que na hora, Paulo grita, não faça isso. Não saiu ninguém, tá todo mundo aqui. E aí, de ver tudo isso, o carcereiro pediu luz, no 29, entrou correndo e trêmulo, imagina. Prostrou-se diante de Paulo e Silas, levou eles para fora e perguntou, senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Eu fiquei pensando, o carcereiro viu tudo aquilo e falou, meu Deus, o que é isso? Isso. O que é isso? E aí eles responderam, creia no Senhor Jesus e será salvo você e de sua casa. Pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, que eles estavam machucados, e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Que coisa linda. Tem tudo a ver com o que você falou. Tem tudo a ver. Isso edifica a nossa fé, né? Porque Deus, ele escolhe alguém, né? E você foi a escolhida da família para que todo esse processo fosse realizado. Você foi a porta. Que lindo, foi a porta. Ok, Mas quem convenceu foi o Espírito. Sim. E aí eu te pergunto, se precisasse passar por tudo aquilo que você passou, para que o seu coração tivesse tão vazio a ponto de desejar, você passaria de novo, né? Totalmente.
E olha que não é um processo fácil. Não é fácil. Só Dói, quem passou, dói. dói. E é uma dor na alma. A dor do pânico é uma dor na alma. Só que eu precisava me esvaziar, eu precisava depender 100% de Deus. Eu precisava perder tudo que eu tinha de mais precioso, né? O pânico, você perde tudo de mais, você perde a sua liberdade, Sim. você Perde a perde razão, tudo, a razão, sim. justamente, aquilo te consome. E eu precisava perder tudo isso para me encontrar verdadeiramente com Deus. Para Ele poder falar comigo. Era um desespero tantas vezes de você não ter palavras, mas você orar aqui. E saber que Deus lê os seus pensamentos e ouve o teu coração. É lindo isso, Ele né? nos conhece, Saber que você não precisa abrir a boca, É Ele verdade. sabe o que está nosso acontecendo. íntimo. Sim. E aí eu precisava passar por tudo isso. E digo assim, foi um processo muito difícil. Mas eu passaria por tudo Amém. para experimentar Jesus. Amém. Para experimentar e nunca mais largar. Amém. Porque quando você conhece, nunca mais você larga. E a Lu tem grande parte nisso, né? Porque ela foi, assim, uma grande mentora. Que linda, discipulou. Sim, a Lu foi uma grande mentora. Eu lembro que um dia ela falou do discipulado e eu falei, eu quero. Lembra, Lu? É, Eu quero. eu Aí eu vi falei, lá na igreja, pra frente conhecida É. de algum lugar, né? E foi assim, né? Isso da Bíblia. E aí eu falei, eu quero. Aí eu lembro que eu falei, a minha irmã pode ir? Não, você não falou. Depois Você eu falou, falei vai da ser na casa. minha casa. Aí eu levei ela, não foi? Ah, ela apareceu. Foi, porque eu Lembra? chamei. Lógico. E eu Keila, tinha... Kátia, É, Keila. porque eu não sabia, né, disso. Só que Deus sabia. Porque era a Keila, eu, a Michele. Sim, E eu aí- levei 4 revistas. Porque eu já era pra cá. Acredita? Fiquei E chocada. foi um tempo tão A bom. gente assim. começou a tocar a campainha, a Kátia entrou, né? Eu falei, meu Deus, a revista é pra você. E eu Deus falei, de Kátia, você tem detalhes. que ir, Kátia, vai ser mó legal, não sei o quê. E aí a gente foi Amém. aprofundando e Foi aprofundando. maravilhoso. Amém. Você vê como Deus usa anjos, É né? verdade. E vai usando ali, vai usando aqui. E vai linkando as pessoas, né? Isso é maravilhoso. Maravilhoso. E para encerrar, qual a mensagem assim, que você deixa para quem ouviu toda essa história? Essa história de escolha e de disponibilidade. Porque eu sempre falo, né? As pessoas às vezes perguntam, mas como? Eu quero. E a minha resposta é, sejam disponíveis. É isso aí. Eu acho que você falou tudo. A mensagem que eu deixo é tudo na vida a gente faz uma escolha. Mas a melhor escolha da vida da gente é Cristo. A gente saber que existe uma vida eterna, que não termina aqui. Né? E que a gente tem a opção de optar, de querer estar lá com Ele um dia. Né? Então, assim, tudo isso aqui é um grande aprendizado. Sim. Para um dia a gente viver na glória. Né? Para um dia a gente poder ver o Senhor face a face. Que maravilhoso. Por todos nós nos encontrarmos, que a morte não é o fim. E Jesus veio para deixar isso. Então eu digo, enquanto é tempo, né? Deus é um Deus de misericórdia. Ele está no tempo da misericórdia, com os braços abertos. Vem, do jeito que você está. Do jeito que você é. É verdade. Quem te molda, quem faz alguma mudança em nós é o Espírito Santo. Né? Vem do jeito que você está. E foi isso que Deus fez por mim. Eu te quero assim, do jeito que você quer. Eu sim, Senhor, eu quero. Segue, né? Né? É isso E o aí. nosso desejo para quem está assistindo é que esse também seja o momento de todos, né? Tenham a disponibilidade de ler a Bíblia, porque Tá tudo na Bíblia. Obrigada, viu, Keila? Que Gente, Deus eu abençoe sua vida Amém. e que essa mensagem alcance muitas pessoas, né? Eu tenho certeza que vai alcançar quem Deus escolher para alcançar, né? Que é sempre assim. Deus sabe como foi difícil, né? Ele aqui. Sim, Foi o mesmo sim. convite. Mas daria para para ficar mais uma hora agora conversando. A gente perde a noção. Mas dizer que tudo seja para honra e glória do Senhor. Amém, Que ele amém, cresça e que a vida sejam alcançadas através desse amém, amém. Obrigada, viu? Obrigada a você. Obrigada, Lu.